Boa noite, meus irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco, amém? Mais uma quarta-feira estamos aqui reunidos para pregar a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrando também aos irmãos aqui da ICNV Mambucaba que nesse próximo domingo é Santa Ceia do Senhor. Então estaremos juntos aqui trazendo com toda a segurança dentro dessa questão da pandemia, e estaremos aqui trazendo à memória o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqueles que puderem, fazem o esforço para estarmos juntos, para celebrarmos ao nosso Senhor e Salvador Jesus, amém? Bom, vamos estar em oração para começarmos posteriormente a ministração da palavra, e depois no nosso grupo vou estar dando algumas informações aí futuras, ok? Mas Deus abençoe a todos. Vamos orar, vamos curvar nossa cabeça. Que Deus, Senhor, Deus e Pai, louvado seja o teu santo e poderoso nome. Pai amado, toma as nossas vidas em tuas mãos. Encha, Senhor, a nossa mente, o nosso coração com a plenitude do teu Santo Espírito. Ajuda-nos, ó Deus, em todo momento a nos esvaziar de nós mesmos, a nos esvaziar, Senhor, das coisas enganosas desse mundo, Senhor, e que todo esse espaço em nós seja preenchido, Senhor, pelo teu Santo Espírito, pelas coisas dos céus, pelas coisas do Senhor. Pai querido, toma cada irmão, cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Senhor, eu uno a minha fé com a fé de cada um deles. E clamamos a Ti, Senhor, o Deus que pode todas as coisas. Senhor, se porventura tem alguém passando um momento de enfermidade, nós Te pedimos em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha tocar com o Teu toque de cura, que o Senhor venha, Pai, glorificar o Teu nome nessas situações. Tem misericórdia, Senhor, de cada pessoa que está sofrendo, está passando momentos difíceis, muitos por causa dessa questão, dessa pandemia, da Covid, outro por outras enfermidades, Senhor. Pai querido, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Pai amado, sustenta cada uma pessoa, vai em cada leito de hospital, Senhor, trazendo a paz que excede todo entendimento, a paz que guarda a mente e guarda os nossos corações. Senhor, ajuda-nos, ó Pai, a todo momento ser sal, ser luz. Ajuda-nos, Senhor, a todo momento a não olhar para nós mesmos, mas olhar para Ti e fazer, Senhor, a Tua santa e boa vontade. Pai querido e amado, que haja menos de nós e mais de Ti em cada um de nós. Que a todo tempo, Senhor, os nossos ouvidos estejam sensíveis e inclinados à Tua voz, à Tua vontade. Pai amado, encha-nos, Pai, do Teu amor, da Tua graça, da Tua bondade e das Tuas santas misericórdias, porque sem elas, Senhor, nós seríamos consumidos. Pai querido, perdoai os nossos pecados, perdoai as nossas falhas diante do Senhor, e ajuda-nos, ó Pai, a caminhar neste mundo, como diz a Tua palavra, como representantes do Teu reino, como embaixadores, andando nesse mundo sim, mas olhando somente para Ti. É o que, Pai, Te pedimos. Toma minha vida em Tuas mãos, Senhor, na ministração desta palavra. Que o Senhor, Pai, venha inspirar-me, venha usar-me, Senhor, e que tudo que venha a ser proferido dos meus lábios venha do Teu coração para os nossos corações. Que o Senhor, meu Pai, iluminai a nossa mente, para que possamos entender tudo aquilo que o Senhor quer ministrar a nós nessa noite. E, Senhor, ajuda-nos e ajuda a cada um dos nossos irmãos que estão no Brasil, no mundo afora, pregando Tua palavra, abrindo igrejas, enfrentando desafios. Pai amado, ser com cada um deles, em nome de Jesus, e que Seus propósitos, Pai, se cumpram nesta terra.
Nós te amamos e declaramos o nosso amor a Ti e te agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito e pelo que o Senhor ainda há de fazer, em nome do Seu Filho amado, Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Todos digam amém? Amém, graças a Deus. Queridos, queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 6. Salmo de número 6. A Bíblia aqui, o título da Sociedade Bíblica do Brasil é Davi recorre à misericórdia de Deus. Salmo de número 6. Davi recorre à misericórdia de Deus, né? E é o que nós temos que fazer, recorrer todos os dias à misericórdia do nosso Senhor. Amém, queridos? Então, abra sua Bíblia mais uma vez, Salmo de número 6, nós vamos ler o Salmo todo, que vai do verso 1 ao 10º verso. Diz assim o texto: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça. Pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos os que praticai a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Amém, meus irmãos? É bem provável que o Salmo 6 foi escrito por Davi após uma noite sem dormir, após uma noite daquelas dificultosas, aquelas noites onde a nossa cabeça não para, né? Muitos de nós, eu creio que todos nós já passamos por isso, noites que você olha e quer que logo o dia amanheça, que aquilo tudo passe, né? Sua cabeça fica girando e com os problemas da vida, e aquilo fica na nossa mente rodando. Parece que Davi estava passando ali por um momento difícil em sua vida e sentia que havia uma conexão entre o seu sofrimento e o pecado que ele cometera. Ele tinha sido humilhado por aquilo que ele considerava ser castigo de Deus. Mas vamos ver aqui primeiramente o recurso que Davi usou. Olha, vamos ver o verso 1 ao verso 3, do verso 1 ao verso 3. Olha o que diz o salmista: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Amados, observem que Davi não nega que ele merece uma repreensão de Deus. Ele pede que não seja com ira. Davi sabia que a ira de Deus não era para ser tomada de ânimo leve, né? Como de qualquer jeito, e nem poderia ser resistida. Amados, Davi está aqui expressando nos versos do Salmo 6, do verso 1 ao verso 3,
Ele está expressando: Senhor, não me repreendas na tua ira e nem me castigues no teu furor. Ou seja, Senhor, olha, se o Senhor derramar sobre mim a tua ira, eu estou perdido. Se o teu furor vir sobre mim, eu estou perdido. O próprio Davi escreve um salmo, agora me fala a memória, onde ele diz que é melhor ser fiel a Deus do que fiel aos homens, porque a ira do Senhor, quando o Senhor ele se ira, ele vai levar aquela, quando Deus manda uma tempestade nas nossas vidas, ele vai levar aquilo até o fim, não para nos ferir, não para nos matar, mas para nos trazer de volta a Ele. Mas as consequências, esse caminhar, essa situação de dificuldade é extremamente difícil, é uma dependência total de Deus, e Davi sabia disso, e ele estava ali afligido já por isso, e ele continua dizendo: tem compaixão de mim, no verso 2, Senhor, porque eu me sinto debilitado, sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Ele falou: Senhor, o meu físico já chegou no máximo, Senhor, de tudo que eu estou passando, o meu físico já chegou no máximo, eu não aguento mais, eu não consigo além daqui, Senhor. Muitas das vezes nós passamos, irmãos, por situações tão difíceis que nós ficamos abalados, o nosso eu, o nosso físico, nós ficamos quebrados. Ele diz aqui que ele está debilitado, ele se sente debilitado, angustiado, os ossos dele estão abalados, ele não consegue ficar-se de pé, ele não consegue permanecer de pé, e ele clama pelas misericórdias de Deus. Davi, ele continua dizendo aqui no verso 3, também a minha alma está profundamente perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Ou seja, Davi estava num estado aqui terrivelmente, com o seu espírito estava ali, a sua alma estava ali fragilizada. Ele está dizendo a Deus que o seu corpo, a sua mente e a sua alma está fragilizada e que ele depende de Deus. Ele clama pelas misericórdias do Senhor. Ele estava vendo que tudo o que ele fez, ele não poderia levar isso de qualquer jeito. Amados, os erros da nossa vida, nós não podemos levar de qualquer forma diante do Senhor, e nem podemos andar diante de Deus de qualquer forma. Mas nós temos que andar de acordo com aquilo que Deus nos orienta. Nós temos que andar de acordo com aquilo que Deus ministra aos nossos corações. Davi, ele começa a falar aqui da angústia. A angústia dele está no verso 4 ao verso 7. Ele continua falando aqui com o Senhor no Salmo 6. E ele diz o seguinte, o verso 4: volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti, e no sepulcro quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago, os meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. O Davi, ele tem seu sentido Davi ele teve um sentido do desagrado de Deus, e sentia uma distância entre ele e Deus. Ele falava, Senhor, volta-te, Senhor. Amados, o pecado ele faz isso, ele afasta o homem de Deus. O pecado ele quer dizer aquém do alvo. O pecado ele te tira do alvo. O pecado ele tira o teu foco da santidade, o teu foco da tua vida espiritual com Deus. Quando você dá vazão ao pecado, quando você dá vazão à tua carne, o que acontece? Você fica cego, o teu coração ele fica enrijecido, você começa a ficar cheio de si,
e tudo é mais importante do que Deus e a obra de Deus. Tudo é mais importante quando você está envolvido. O pecado ele vai minando as tuas forças. Ele vai te colocando em uma situação aonde você não consegue enxergar a luz no fim do túnel, mesmo com todas as promessas de Deus na tua vida. Você começa a olhar para si e achar e ver Deus numa distância infinita. O pecado, ele faz a separação. Amados, cuidado com o pecado. Cuidado com o brincar de ser crente. Cuidado com a forma que você trata as coisas que Deus colocou em tuas mãos. Davi, ele estava passando aqui um momento sério. Davi, ele estava aqui num momento de grande tristeza. E ele estava aqui clamando a Deus, falando com o Senhor: volta-te, Senhor. E o pecado, ele cega o homem. O pecado, ele começa a colocar em tua visão, em teu coração, dizendo que você é suficiente, que o que você vive, da forma que você faz, da forma que você haja, é suficiente. O pecado, ele quer matar você espiritualmente e matar a eternidade de Deus em sua vida. Ele te afasta, ele faz você se sentir, ele faz que você sinta que Deus está distante. E você começa a viver dentro desse ciclo vicioso. É o que aconteceu com o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele continua falando aqui no Salmo 6, ele diz: volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por tua graça. Ou seja, Senhor, muda. Só o Senhor pode me ajudar e mudar nisso, mas para isso você precisa reconhecer que pecou, que errou, que quer mudança. Já Davi, ele estava aqui cansado de seus gemidos e estava, como ele fala aqui, nadando em um leito de lágrimas. Queridos, quantas das vezes o homem, ele fica com o coração envolvido no pecado, envolvido no seu eu, e ele começa a achar e a projetar coisas que começam tudo a dar errado, e você começa a viver no leito de lágrimas. Queria fazer uma pergunta, e que fique para você aí, para nós pensarmos. Quando foi a última vez que você chorou pelo seu pecado? Quando foi a última vez que você olhou para si e reconheceu que é um miserável pecador e que carece da graça de Deus, da misericórdia de Deus todos os dias, e chegou diante do Senhor: Senhor, me perdoa, pois eu pequei contra os céus e pequei contra ti? Amados, o pecado,
ele traz tristeza. Davi continua falando aqui no verso 5: pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer, todas as noites nadar no meu leito, de minhas lágrimas o alago. Verso 7: meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Ou seja, Davi, a tristeza tomou conta de Davi por causa do pecado dele, de uma tal forma que os olhos dele, como ele fala aqui no verso 7, se encheram de mágoas. Ele estava ressentido com tudo e com todos, mas porque ele não conseguia enxergar a graça de Deus, a misericórdia de Deus, ele estava cego pelo pecado, e ele estava justamente ali pedindo a Deus uma mudança. Mas, amados, se o pecado, ele está aqui até nos expressando a tristeza que o pecado causou em sua vida, estava causando em sua vida, e que causa na vida do crente. Porque se o pecado ele não causa tristeza em sua vida, tem alguma coisa errada com o teu cristianismo. Se você erra, falha, e você não se sente mal com isso, amados, você tem que rever o seu cristianismo, porque isso é um sinal triste de que o Espírito Santo não habita em seu coração, porque não existe como você se alegrar no pecado. Um crente, um cristão, não tem como ele se alegrar no pecado. O pecador, o homem sem Cristo, ele vive uma falsa ilusão, e ele sabe, nós sabemos, antes de nos convertermos, como era bater a cabeça no travesseiro, aquele vazio, alegrias de amigos, pseudo-amigos, que está ali contigo na diversão, no momento, mas quando você bate a cabeça no travesseiro, está você e Deus, e o vazio do seu coração. Imagine você sendo um crente, um cristão. Será que isso não pesa em teu coração? Será que isso não pesaria em nossos corações? Errado. Tem que pesar, tem que mover, como Davi estava aqui: olha, eu não aguento viver assim, Senhor, trocando aqui as palavras dele, eu estou morrendo com isso, meu Deus, eu preciso da tua ajuda. Amados, cuidado para o pecado não enraizar em teu coração, em seus corações, e deixar isso, porque o pecado ele vai petrificando o teu coração, e você começa a pecar e se afastar de Deus. Cuidado, queridos, cuidado. Se o pecado ele não traz tristeza ao seu coração, se isso acontece, devemos perguntar: o nosso amor a Deus é o que deveria ser? Eu realmente amo a Deus tanto quanto Ele merece? O meu coração ele está realmente contrito e quebrantado na presença do Senhor? Porque o próprio Davi diz lá no Salmo 51 que é esse coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Como está a sua vida diante de Deus?
Davi, no verso 8, ele fala aqui sobre a confiança no Senhor. Ele diz: apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade. Isso me lembra o Salmo 1, que o justo ele não senta na roda dos escarnecedores. Ou seja, ele olha, eu quero me santificar, eu preciso estar na presença de Deus. Aqui você vê que há uma mudança de tom no Salmo. Ele muda do desespero à esperança, ele muda da angústia para a confiança. Ele continua dizendo aqui: porque o Senhor ouviu a mim, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. Olha a confiança de Davi: porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. Outrora estava com os olhos amortecidos de tanta mágoa, agora ele conseguia entender e enxergar que Deus ouviu o lamento dele, que Deus estava presente. Mas por que isso? Porque ele se arrependeu de seus pecados, porque ele estava clamando as misericórdias de Deus. E quando nós clamamos as misericórdias de Deus, irmãos, o Senhor vem, ele tem o prazer em mudar as circunstâncias, ele tem o prazer em perdoar os nossos pecados e nos fazer e ajudar-nos a andar no caminho que é a verdade e a vida, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, Davi ele começa aqui a mudar a sua entonação: confiança, esperança. Davi ele percebe que Deus ouviu o seu choro. Davi ele vê que Deus começou a tirar toda a mágoa do seu coração. Ele agora começa a sentir a aceitação de Deus e percebe que a sua oração ela foi ouvida. Ele continua dizendo aqui no verso 9: Senhor, ouviu a minha súplica. Novamente, o Senhor acolhe a minha oração, o Senhor ouve a sua súplica, o Senhor acolhe a sua oração. Mas é necessário você estar buscando a Deus, é necessário você se ajoelhar diante do Senhor e clamar a Ele: Senhor, tem misericórdia de mim, pois sou um pecador, Senhor, e preciso da Tua graça, da Tua misericórdia todos os dias da minha vida, Senhor. Senhor, eu preciso do Teu direcionamento. Essa tem que ser a nossa oração, irmãos. Nós não podemos andar no contentamento com este mundo. Nós não podemos andar achando que tudo que acontece nesse mundo é normal, vamos dar mãozinha a todo mundo. Não é normal. O seu pecado, o nosso pecado, ele quer fazer cegar, ele quer fazer você parar de andar com Deus. Essa é a verdade. O mundo, a Bíblia nos relata 3 inimigos, né? O diabo, o mundo e a nossa carne. Essa tríade trabalha em prol de nos afastar de Deus, de nos tirar da presença do Senhor. Davi falhou, pecou, errou, se sentiu aqui de uma forma absurdamente terrível, né? Falando até em própria morte. Ele estava aqui falando nos versos anteriores: Senhor, acaso eu descer a cova, como irei te louvar? Me ajuda, por favor. É um desespero. Deus ouve o lamento de Davi, pois ânimo ao coração dele, confiança. Amados, nós todos ouvimos histórias de homens desesperados gritando por sua ajuda, né? Aqueles que estão presos nos escombros de um prédio que desabou, soterrados por uma avalanche, né? Há um tempo atrás nós vimos, que até virou filme, né? Aqueles mineiros lá no Chile, né? Que ficaram a uma profundidade
não vou me lembrar agora, mas foi uma coisa absurda, numa mina embaixo da terra, onde tiveram que ter todo um amparato, o mundo inteiro ajudando ali para poder, os países do mundo inteiro ajudando para poder, por uma cápsula, salvar um homem por um homem. Tu imagine o desespero daqueles homens. Tu imagine a alegria quando eles viram que havia esperança. E há esperança para esse mudança desse pecado que te deixa no subsolo, que te deixa embaixo dos escombros desse mundo. O Senhor não te chamou para isso. O Senhor não nos chamou para estar embaixo dos escombros do pecado. Mas você tem que clamar, nós temos que clamar, nós temos que gritar, temos que fazer a oração que sai de dentro do nosso eu, oração sincera, de arrependimento, de clamor, contando com o nosso Senhor. Aqueles homens tiveram um alívio enorme sobre as pessoas quando elas finalmente percebem, que seus gritos ali embaixo do escombro, que seus gritos são ouvidos. Era o que Davi estava falando. Ele começou a clamar, a se arrepender, e ele começou a ver a mão de Deus. E ele sabia que quando ele começou a ver essa luz no fim do túnel, Deus que começa a boa obra, Ele é suficientemente grande para terminá-la. O Deus que começou a obra na tua vida, meu irmão, minha irmã, Ele vai levar até o fim. O Deus que começou a obra nas nossas vidas, Ele vai levar até o fim. Porque Ele é Deus, Ele é fiel, Ele não é homem, Ele não mente. Agora, dentro disso tudo, nós temos que confiar no Senhor. Nós podemos, encontrar conforto da mesma forma que Davi encontrou, invocando o perdão de Deus. Você quer alívio para a dor que você está sentindo, para a angústia que tu está sentindo no peito, para esse vazio que está no teu coração, absurdo? Clame a Deus, peça perdão pelos seus pecados, diga a Ele com as suas palavras: Senhor, eu me arrependo dos meus erros, eu me arrependo da minha autoconfiança, eu me arrependo de confiar somente nas minhas mãos e não confiar no Senhor. Eu me arrependo, Senhor, todas as vezes que eu olhei para outras coisas que não foi para Ti, para a Tua santa vontade. Sabe, expressa aquilo que está no teu coração. Eu me arrependo por ter deixado as coisas do mundo entrar no meu coração. Irmãos, o seu Pai, o nosso Pai, Ele está ouvindo e Ele se agrada. Ele se agrada quando nós nos arrependemos dos nossos erros. Ele nos recebe de volta. Ele limpa de nós todas as feridas, Ele sara todas as feridas. Não fique perdendo o teu tempo tentando resolver você mesmo aquilo que só Deus pode resolver. Davi sabia que ele não podia resolver isso. Davi sabia que mesmo sendo rei, ele não podia resolver a situação que ele estava, porque só há um que pode perdoar pecados. É aquele que levou sobre si todas as nossas dores,
é aquele que levou sobre si o castigo que nos traz a paz. É aquele que pelas suas pisaduras, como diz no livro do profeta Isaías, nós fomos sarados. O único que pode perdoar pecados é aquele que os seus punhos foram furados. É aquele que levou uma cruz. É aquele que foi pregado no madeiro. É aquele que em meio a tanto deboche, sofrimento, dor, ainda olhou para nós com seu olhar de amor e nos perdoou e nos regenerou e nos fez nova criatura em Cristo Jesus. Ou seja, nele nós, como amados, nós como Davi, podemos ter a certeza que Deus perdoa o penitente. Deus perdoa, Deus nos perdoa. Deus nos ama e nos perdoa ao ponto de ter enviado o seu único Filho, como diz lá em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tão grande, que enviou o seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você crê nele, você não perece. Você pode passar por momentos difíceis, pode passar por momentos de angústia, pode passar por momentos de aflições, mas você tem a vida eterna. E outra, momentos. Davi estava passando aqui um momento por causa de seu pecado, e aquilo tudo cegou ele. Mas quando ele se arrepende, a esperança volta, a confiança volta. Verso 10, Davi fala o seguinte: envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos, retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Mudou o homem. Lá no início, uma frase depressiva, abalado pela sua estrutura, a visão dele estava voltada para a morte e a sua própria destruição. Mas quando se arrepende, quando reconhece os seus erros, as suas falhas, quando ele reconhece que depende somente de Deus para uma mudança em sua vida, Davi muda a sua entoação, muda para a esperança em Deus, muda para a confiança em Deus e começa a ter da ordens, porque ele sabe que quando o Senhor ouviu o clamor dele e o perdoou, ninguém poderia ser contra ele. Quem tentará contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem tentará? Quem tentará contra o braço forte do Senhor, irmãos? Queridos, dependam de Deus. Sabe, sai dessa situação. Vai para o joelho. Vai para as suas orações. Pega a sua Bíblia. Se fecha no teu quarto. Fale com Ele. Estou triste, estou angustiado, Pai, pequei contra o Senhor e por isso essa tristeza veio ao meu coração. Reconheça o que você fez de errado. Diante de Deus não precisa ninguém anunciar os 4 cantos do mundo, não é isso, mas reconheça diante de Deus o seu pecado, a sua falha. Como diz nosso Senhor Jesus Cristo,
Vai, fale com teu pai que está em secreto. Entre no teu quarto, fecha a tua porta. Ore, fale com teu pai que está em secreto, e o seu pai em secreto lhe responderá. Foi o que Davi fez. Amados, o perdão de Deus está disponível a nós. O diabo, o mundo e a sua carne, a nossa carne, quer que nós não vejamos isso, quer que nós andemos olhando para esse mundo sem esperança, achando que tudo é o fim de tudo, achando que é a nossa morte espiritual. Jesus, Ele é fiel, a sua palavra não mente. Ele diz o seguinte, João 10:10, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Ou seja, não é o que pregam aí nessa teologia da prosperidade, não. Vida em abundância, vida, ou seja, o teu olhar é de vida. Você em Cristo Jesus, a vida emana de você, e essa abundância transborda da tua vida ao ponto de contagiar outros, e outros ver que em Cristo você tem vida, e que a sua vida é diferente da deles, e isso os atrai também a Cristo Jesus, e a glória de Deus é manifestada na tua vida, nas nossas vidas. Agora, ele, na mesma frase, o Senhor, ele continua dizendo sobre o inimigo, e ele diz que o diabo, ele só vem somente para matar, roubar e destruir. Era o que ele estava fazendo com Davi, matando, ele só via a morte, roubando a esperança e destruindo tudo aquilo que Davi tinha conquistado em Deus, com Deus. Matar, roubar e destruir. Vê se o diabo não está fazendo isso na tua vida. Vê se você não está dando vazão para isso. Vê se você não abriu espaço no teu coração para que ele continuasse colocando no teu coração o teu ego, o teu pecado, acusando você. E aí você entra no looping que nunca sai disso. Quebra isso, irmãos. Jesus diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Clame as misericórdias do Senhor, porque Ele é fiel e justo para perdoar. Amém, queridos? Que Deus vos abençoe rica e poderosamente. E, mais uma vez, não importa os erros que você cometeu, enquanto você estiver vivo, ainda há tempo para fazer as coisas certas. Não importa. Davi, através do pecado dele, adulterou, e isso puxou um assassinato, que ele mandou Urias para o fronte, um homem íntegro e justo, pelo relato da Bíblia, levou a sua própria carta de condenação ao general Joabe coloca ele no fronte onde o rei mandou, morreu. Mas Davi, adúltero, assassino, e pode-se dizer também ladrão, porque quando Natan confronta ele, diz que ele roubou a mulher de Urias, não com essas palavras, mas falou que aquele que tinha uma ovelhinha e tal, e aquele senhor que tinha várias, pegou a dele, e era Davi. Então Deus ouviu, Davi sofreu as consequências dos seus erros, se arrependeu. Amados, rasgue o teu coração diante de Deus, se arrependa enquanto é tempo, e deixe Jesus conduzir a tua vida. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido e amado, obrigado pela tua santa palavra, que ministra a nós e nos faz, Pai, reconhecer as nossas falhas. Continua, Pai, conosco, nos conduzindo. Toma, meu Deus, cada um dos meus irmãos, cada pessoa que está assistindo esse vídeo, que o Senhor venha ministrar a esses corações, que o Senhor venha, Pai, falar da tua verdade, e que o Senhor venha mostrar, Senhor, aonde nós estamos errando, e aquilo que está fazendo, Senhor,
tristeza brotar no coração de cada um de nós, de cada um dos meus irmãos. Meu Deus, que o Senhor venha ministrar a cada coração, e que cada um, Senhor, venha em secreto, de joelhos, se arrepender pelo que fez e andar contigo, da forma que o Senhor quer que todos nós venhamos andar. Pai amado e querido, continue nos direcionando e abençoando a nossa semana, e nos livrando de todo mal. Aonde colocarmos a planta dos pés e a palma das mãos, o Senhor venha abençoar. Pai, nós te amamos e declaramos que Tu és o único em nossa vida. Em nome de Jesus, toda a igreja diga amém. Amém, graças a Deus. Meus irmãos, um grande abraço, um beijo no coração de todos, e que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Lembre-se sempre que Ele veio para te dar vida e vida em abundância. Amo vocês, fiquem com Deus.